Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula de número 52 do seu curso BIM, né? O seu curso de Revit aqui pela Auto Criativo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como criar um estilo de cota quando a gente quer utilizar o projeto para a prefeitura. É uma utilização bastante frequente, né? Para a gente levar o nosso projeto para ser aprovado, né, pelos órgãos públicos. E também eu vou explicar para vocês mais alguns pequenos procedimentos que a gente deve observar na hora de inserir aí as cotas no nosso projeto. E de fato, depois, no final da aula, né, da metade da aula em diante, nós vamos cotar todo o nosso projeto. Vamos inserir todas as informações necessárias para deixar o nosso projeto aí bem cotado, tanto aqui em planta baixa, como também ali nos cortes do nosso projeto. Legal? Bom, na aula passada nós já tínhamos feito um estilo aqui, ó, de cota, que foi a nossa cota executiva. Para a gente criar uma cota de prefeitura, pessoal, eu não sei se é do conhecimento de todos, a cota de prefeitura, ela é uma cota que mostra basicamente a parte interna do cômodo. Ou seja, eu não precisaria cotar todo esse, por exemplo, esse objeto aqui, ó, né, esse ambiente, fazendo informações como essas daqui. Basicamente, né, eu inseriria aqui a informação mostrando que dessa linha até aqui eu tenho uma distância, que daqui dessa linha até essa outra linha eu tenho uma outra distância, tá bom? Isso é basicamente o que as prefeituras pedem, porque não é um projeto aí com tantos detalhes, tudo bem? Obviamente que outras partes do projeto de prefeitura vai sim algumas informações importantes e relevantes, em algumas partes é obrigatório também colocar cotas executivas, tá bom? Mas basicamente são realmente textos que mostram a parte interna do projeto, tá bom? De um determinado cômodo. E como construir então essa cota? Bom, vou pegar essa daqui como exemplo, ó, a que nós já havíamos feito anteriormente. Aí eu vou vir aqui, ó, editar tipo. Obviamente, né, pessoal, que a gente tem que duplicar. Nós vamos colocar aqui, ó, duplicar. Vamos colocar aqui, ó, Arial, tudo bem, né? Ao invés de executivo, nós vamos colocar prefeitura. Tudo bem? Somente isso, tá, pessoal? Para a gente saber que trata-se, então, de uma cota de prefeitura. E aqui nesse estilo de cota eu tenho três informações importantes. Eu preciso mudar a primeira parte, mudar aqui, ó, para ordenada. Quando eu clico aqui em ordenada, pessoal, ó, o botão editar aqui, ó, ele muda-se. Tudo bem? Ele acaba ficando aceso aqui. A segunda opção é observar essa daqui, ó, intervalo para o elemento, ok? Tem que deixar dessa forma. E aqui, ó, quando você clica no botão editar, nós vamos configurar aqui para que a gente não possa visualizar as linhas, tudo bem? Então a gente deixa aqui, ó, paralelo à linha de cota, orientação do texto, tá? Visibilidade da origem a gente coloca nenhum. Estilo da linha de cota a gente vem e coloca nenhum, tudo bem? Então nós praticamente suprimimos as informações aqui, ó, das linhas. Do lado de cá, ó, posição do texto, pode deixar aqui, ó, junto à linha de chamada de cota. Pessoal, é basicamente isso. Tudo bem? Clicamos aqui em OK, a nossa cota de prefeitura está constituída. Vou clicar aqui, ó, em OK e vou confirmar, tá? Obviamente que esse estilo aqui não nos servirá mais, vou deletar. E aí, quando eu quiser cotar, por exemplo, um ambiente como esse, ó, eu venho aqui, pego uma cota alinhada. Vou selecionar aqui, ó, o estilo prefeitura que nós fizemos, tá bom? Ó, estilo prefeitura. Suponhamos que você queira, por exemplo, ó, o texto nesse posicionamento. Então, o posicionamento do clique que vai definir para que lado que você quer deixar o texto, tá bom? Geralmente, no segundo clique, o texto já é inserido, tudo bem? Então, a gente tem que vir aqui, ó, observar que a gente quer referências individuais para fazer os cliques individuais. Então, eu vou pegar primeiramente, ó, essa linha de cá. Quando eu clicar nessa outra linha, ó, o texto, ó, da cota de prefeitura já é inserido aqui, ó, facilmente. Se eu quiser fazer uma inversão rápida, eu venho aqui, ó, tem a setinha, eu clico na setinha, o texto inverte. Clico na setinha, ó, o texto volta para o outro lado. Tudo bem? Eu posso selecionar essa cota depois e fazer um ajuste fino aqui, ó, através do grip. Olha lá. Rapidinho, né? Cota alinhada novamente, prefeitura já está selecionada. Por exemplo, eu quero o texto aqui em cima, então clico nessa face dessa parede, clico aqui na outra, ó, o texto da cota de prefeitura, ó, foi inserido ali rapidamente, ó, ESC, dessa forma. Legal, pessoal? Então, eu vou deletar essas cotas aqui, porque a gente não vai utilizar aqui no nosso projeto, tá? Ó, vou deletar.
Aqui do lado de fora, pessoal, vou mostrar para vocês uma situação quando a gente vai cotar o nosso projeto. Por exemplo, ó, vou vir aqui em arquitetura, vou fazer uma parede. Vou fazer uma parede aqui, ó, um tamanho qualquer. Ela vai vir para cá e vir para esse lado de cá. Tá bom? Aí eu vou vir aqui, por exemplo, inserir uma porta aqui no meu projeto. Vou apertar o ESC e vou inserir uma janela um pouquinho para cá. Tá bom? Ó, nesse posicionamento. Aí eu vou vir aqui, ó, a anotar, cota alinhada, vou pegar o estilo executivo aqui, ó, e aí eu vou cotar, tudo bem? Lembrando que eu vou utilizar a opção, ó, faces da parede, tem a opção referências individuais, como você já sabe, né? Você clica aqui e você tem os pontos específicos, ó, para você ir clicando rapidamente, ó, você vai cotando o seu projeto, ó, todo o seu projeto, tudo bem, ó? Tranquilamente, ó, dessa forma o projeto é cotado. Tá? Vou apertar aqui o ESC, olha lá que bacana, tá bom? Vou deletar, aí eu tenho essa outra situação, pego aqui a cota, venho aqui na opção, ó, paredes inteiras. Quando eu pego a opção paredes inteiras, pessoal, o botão opções se acende. Eu clicando aqui, ó, eu tenho uma opção, uma janela que vai me dar algumas opções, ó. Eu vou desmarcar elas aqui. Eu tenho a opção, ó, aberturas. O que são as aberturas? São as portas e as janelas. Eu quero cotar essas aberturas de que forma? Através de larguras ou através de centros? Se eu colocar largura, ele vai me dar a cota total do tamanho da porta, né, e total do tamanho da janela. Então eu confirmo aqui com OK, clico diretamente na parede, ó, e aí a cota ela é inserida. Ele mostra todos os segmentos aqui, inclusive, ó, a de 80 mostrando o tamanho da porta e a de 3 metros mostrando o tamanho da minha janela, tá bom? Se eu fizer ao contrário, ó, vou deletar, vamos lá novamente, pego aqui a opção, opções, vou colocar centros, OK. Quando eu cotar essa parede, ó, ele me mostra o centro dos objetos, o centro da janela e o centro da porta. Vou apertar o ESC novamente, deixa eu deletar. Voltando então aqui o raciocínio, opções, geralmente a gente deixa aqui em larguras, tudo bem? Bom, aqui eu tenho aqui, ó, paredes que efetuam intersecção, ou seja, aqui eu tenho uma parede e aqui eu tenho outra. Quando eu não deixo nenhuma dessas opções acionadas, veja o que acontece, ó, eu clico, vou cotar aqui normalmente, ó. Então ele iniciou a cota exatamente aqui e finalizou aqui, tudo bem? Mas eu tenho essa informação dessa parede, eu preciso dessa informação. Então é onde eu aciono aquela opção lá, ó. Deixa eu voltar aqui novamente, deixa eu digitar o atalho, ó, DI, opções. Vou colocar agora essa opção aqui, clico em OK. Quando eu cotar agora, ó, ele cota todas as partes, tá? Pega as larguras das aberturas e cota, ó, essa parede aqui para mim rapidamente também, ok? Bom, aí eu tenho essa última opção aqui, vou acionar o atalho DI novamente, opções, e agora, ó, eixos que efetuam intersecções, tá bom? Clico aqui. Obviamente que eu não tenho nenhum eixo aqui, deixa eu fazer ele aqui rapidinho, pessoal. Vem aqui em arquitetura, eixo, vou clicar aqui, ó, no centro da parede e colocar ele para cá, tá? Apareceu a mensagem porque eles estão ocultos, né? A categoria está oculta. A gente vem aqui, ó, em vista, visibilidade de gráficos, categoria de anotação. Vamos ver aqui que se estão apagados, ó, tá aqui, ó, eixos apagadinhos. Vou clicar em aplicar por enquanto, OK. Então eu tenho aqui, ó, essa situação de eixo. Quando eu cotar, vejam só, vou colocar aqui DI, tá aqui opções, né? Ó, eixos que efetuam intersecção. Então quando eu clico na parede, veja só o que acontece. Quando eu estou para esse lado de cá, ó, ele vai cotar, na verdade, todo o meu projeto, ó, e vai cotar também o eixo que faz intersecção nas paredes. Tudo bem? Vou apertar o Ctrl Z, porque esse não é o nosso caso, ó. Tudo bem? Vou voltar tudo aqui. Ou seja, quando eu aciono o comando DI, ó, tudo bem? Opa, deixa eu digitar direitinho, DI. Eu venho aqui em opções e vou fazendo aí as manipulações necessárias, tá? Vou deixar essas duas opções desligadas e apenas aqui as aberturas. Clico em OK, clico na parede, ó, rapidamente eu tenho aí a cota da minha parede. Clico aqui nessa outra parede, ó, cotei ele aqui também. Encostou aqui, ele fecha. Legal? Se eu quiser também trabalhar dessa outra forma, assim, pessoal, ó, deixa eu deletar. Posso fazer assim também, pessoal, ó, DI. Aí eu venho aqui, ao invés de paredes inteiras, eu coloco paredes individuais, como eu comentei com vocês. Aí suponhamos que eu estou lá, né, ó, clicando, fazendo as minhas cotas, tudo bonitinho, legal, né? Tá? E suponhamos que eu erre os cliques, né? Alguns posicionamentos não é o clique que eu fiz
com exatidão. Então, o que eu faço? Eu venho e clico novamente na face que já foi clicado. Ó. Clico aqui e aí ele desfaz, ó, essa última opção. Fala assim, eu não quero cotar essa janela. Então, eu venho, clico nessa linha, ó, ele vai desfazendo. Ok? Então, eu quero voltar, clico nessa. Ó, e através dos cliques, você vai cancelando ou não aí, ó, a cotagem do seu projeto. Tá bom? Então, eu resolvi mostrar para vocês essas dicas para vocês irem cotando aí o projeto. Tudo bem? Então, agora eu vou deletar isso daqui e nós vamos cotar definitivamente o nosso projeto agora. Pessoal, é o seguinte, geralmente a gente procura cotar o projeto, geralmente, né, particularmente, eu coto num sentido só. Por exemplo, se eu começar num sentido horário, eu vou fazendo toda a volta no sentido horário. Ok? Se eu optar em fazer no sentido anti-horário, eu vou dando toda a volta para mim não esquecer informações no projeto. Tudo bem? Bom, aqui, ó, nós temos alguns pilares, né, mostrando o nosso projeto, mas eu não vou cotar os pilares. Ou seja, a gente pode deixar a parte de cotagem aqui dos pilares, né, para nossa planta estrutural. Tudo bem? Bom, então vamos lá, bem simples, né? Acionamos aí o comando DI. Opa, não vou salvar o projeto, tá aqui o nosso estilo executivo. Eu vou colocar aqui, ó, face de parede, referências individuais, e aí eu vou clicando nos pontos que eu desejo. Geralmente, né, como eu comentei, eu vou dando a volta no sentido horário, e aí eu vou clicando, fazendo primeiro as informações internas. Ó. Eu tenho aqui o tamanho total na parte interna do meu terreno, eu clico. Ok? Depois eu tenho a informação, ó, dessa face dessa parede até aqui, eu venho e trago aqui. Ó. Tá bom? Faço a mesma coisa do lado de cá, clico aqui e acerto aqui, ó. Tá? Como eu comentei com vocês, se ficarem linhas entrando aqui, ó, para o lado de dentro do desenho, vocês vêm aqui, ó, e ajustam esse posicionamento, ó. Olha só, tá? Tem uma outra linha aqui para trás, que é a dos 6,45, né, ó? Olha lá. Então tem essa informação. Se o texto ficar legal aqui, não precisa nem jogar ele para o lado de fora. Tudo bem? DI novamente, vou pegar agora a informação total do terreno, clico aqui, ó, e trago para fora. Olha lá. Bom, aí nesse caso agora, né, ficou pegando um pedacinho do texto aqui. Então isso não é legal, a gente pega o texto aqui, ó, e joga ele um pouquinho para cá, ó. Tá bom? Olha lá que legal, pessoal, nossa cota. Aí a gente vai fazendo isso para todo o projeto, ó. Tá? O serviço de cotas, pessoal, né, a gente tem que ter aí bastante paciência, tem que analisar. A gente não pode repetir informações. Por exemplo, se eu já cotei essa parede aqui no meu pavimento térreo, obviamente que eu não preciso cotar ela aqui embaixo, ó, porque é basicamente a mesma parede. Serve também aqui para esse lado de cá. Bom, eu tenho a informação aqui, ó, mostrando o total da parte interna do terreno e o total da parte externa. Então, essa informação eu também não preciso lá na parte da frente, na fachada, tá? Agora eu aciono aqui, ó, DI novamente. Aí eu vou cotando aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, essa parte interna com essa parte aqui, ó, do nosso terreno, ó, daqui para cá, tá bom? Olha lá que legal. Agora eu vou precisar dessa informação aqui, ó, dessa com essa, trago para cá, tá? ESC, clico aqui no texto, trago o texto um pouquinho para fora, ó. Tá? Eu posso cortar aqui, pessoal, ó, a linha de chamada. A linha de chamada pode ser interrompida, mas jamais eu posso interromper a linha de cota. Tudo bem? É uma dica bem interessante. Ó. Por exemplo, eu aciono aqui um DI. Eu não poderia, por exemplo, ó, pegar aqui e fazer isso daqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Daqui para cá, ó, e cortar aqui. Ó. Ultrapassar por cima de uma linha de cota, em hipótese alguma. Tá bom? Posso cotar o meu trabalho totalmente aqui tranquilo, mas jamais eu posso interromper uma linha de cota dessa forma, tá bom? É uma dica bem importante aí para vocês observarem nos seus projetos. Bom, aí eu cotei então esse lado de cá. Esse lado de cá eu vou colocar a informação total do terreno, que é aqui, ó, o limite dessa face do projeto. O nosso projeto ficou bem grande, né? Venho aqui no estacionamento, clico para cá, ó. Tá? Deixa eu já fazer um arrematezinho aqui bonitinho, ó. Tá? Como eu comentei na aula passada, né, pessoal? É tudo capricho, paciência. Ó, o nosso projeto total deu 24,60 metros. Ó. É exatamente o terreno inteiro mesmo. Tá bom? Ó. Olha lá que legal. Tá bom? Aqui, pessoal, ó, na parte interna do projeto,
a gente vai cotar normalmente toda a parte interna, respeitando aí as regras que eu comentei anteriormente. E aqui, ó, no caso de pias e vasos sanitários, né? Ó, aqui ela ficou apenas um quadradinho porque o modo tem que mudar aqui, ó. Por exemplo, no médio, ele já mostra pelo menos o contorno. Você colocou aqui no alto, ele volta e mostra todo o bloquinho aqui, ó. Realmente a família, tá? Então, em projetos na escala 1:50 em executivo, geralmente a gente cota as distâncias, né, de pias e vasos sanitários e cota também o eixo dele, a parte central dele, tá bom? Então a gente faz assim, ó, DLI, aliás, DI, né? A gente coloca aqui DI, eu pego aqui, ó, a face da parede, tudo bem, ó, coloco aqui e pego o núcleo, ó, do objeto. O núcleo do objeto é a informação importante aqui, ó, para minha cotagem, ó. Olha só, tudo bem? Então eu venho aqui novamente, clico no núcleo, clico nesse outro núcleo aqui, ou nesse centro que ele tem. Geralmente eles possuem centro, ó, e aí você vai cotando, tá? Porque aí a pessoa que for inserir, né, aqui o objeto na área molhada, ele precisa ter essa referência exata, né, de uma parede onde ele vai colocar exatamente o centro do objeto aqui na área molhada. Então aqui, pessoal, ó, a gente vai cotando, ó, aciono o comando, pego aqui o centro do objeto, tá? Coloco aqui. Preferencialmente eu deixo no modo alto para mim ver exatamente, ó, aqui a face da parede, para mim não poder pegar aqui, né, o rodapé, ó. Clico aqui na face da parede, ó, deu 86 e venho e clico aqui, ok? Então eu pego, ó, face da parede, com certeza, senão se você pegar o rodapé vai dar valores maiores aqui, ó. Então a nossa parede é realmente de 15 e aí a gente vai clicando aqui, ó. Tá? Então tem que observar esses detalhes para que o projeto fique bem cotado realmente, tá? Aqui, ó, dá para trazer essa cota para fora, bonitinho aqui, ó. Ó, tá? Com certeza aí o desenho vai ficando um pouquinho poluído, mas isso daí é perfeitamente compreensível, né? Não tem jeito, tem muita informação, a gente precisa inserir aí todas as informações. Em situações como essa, quando nós temos paredes aqui, pessoal, eu recomendo que você cote geralmente assim, ó, com opções de referências individuais, tá? Porque aqui você vai pegando, ó, geralmente, né, com certeza a face das paredes, ó, tá? E aí vai cotando exatamente aqui, ó, tá bom? Não se preocupe que depois você pode ajustar os grips aqui, como eu comentei. Se você vir optar de uma vez só, veja só o que vai acontecer. Por exemplo, DI, vou colocar paredes inteiras. Se eu clicar nessa parede, ó, elas são separadas, porque nós havíamos separado anteriormente nas aulas passadas para a gente, né, inserir os respectivos materiais. Ou seja, se eu clicar nessa parede, eu tenho uma informação aqui. Se eu clicar nessa outra parede, eu tenho outra informação aqui, ó. Tá bom? Então, de qualquer forma, eu tenho que ir clicando, mas eu preciso das informações mostrando as espessuras da parede. Ok? Geralmente, também, em projetos executivos, a gente cota assim, pessoal. Ó, deixa eu mostrar uma regrinha básica para vocês. A gente procura cotar... Deixa eu pegar uma situação que tenha janela aqui, ó. Essa daqui, ó. A gente procura cotar primeiro janela, tá? Não é uma regra, mas aí, né, eu faço basicamente dessa forma, ó. Eu venho aqui, ó, referências individuais, eu coto primeiro a janela e deixo essa informação aqui, ó, que é relevante, ok? Depois eu coto essa distância da janela em relação à parede, ó, essas informações são importantíssimas, ó, parede, deixa eu pegar aqui, ó, parede e janela, ok? Ó, dessa forma. E aí, depois que eu pego aqui a informação, ó, da parede, ó, parede, opa, deixa eu pegar aqui, parede, cadê? Tá pegando um pedacinho do rodapé. Aqui, ó, 15, tá bom? Ou seja, ó, eu tenho essas informações, certo? Depois eu preciso de uma informação mais completa sobre esse ambiente, que é aqui, ó, essa linha, aqui, ó, da minha parede, ó, essa face da parede, aqui, ó, até aqui, ó. Ou seja, eu estou apenas cotando, ó, a parte interna do ambiente, ó. Tá bom? Ó, e vou cotando, ó. Ou seja, eu pego primeiro as informações internas, depois eu vou pegando as informações externas. Tudo bem? Obviamente que depois que eu cotar tudo, eu vou pegar os textos, movimentar, deixar tudo direitinho, para que não fique linhas, pegando linha de cotas e também que os textos não fiquem muito sobrepostos. Ok? Ó, essa situação aqui, ó, que a linha de corte está passando por cima da linha de cota, a gente pode ajustar isso daí depois com outros comandos que eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo. Usem aí, né, e abusem das regras que eu comentei com vocês. Vá cotando todo o seu projeto em escala 1:50, tudo bonitinho.
e já já na sequência do vídeo eu volto e mostro para vocês como está ficando. Se você tiver uma dúvida em especial, abra o arquivo tema da aula 53 na próxima aula e lá você já vai ter uma ideia de como que eu cotei todo o projeto, tá bom? Aí você faz uma análise e aí você aplica no seu projeto que você vem modelando. Combinado então? Então, daqui a pouco, já já eu estou de volta. Bom, meus amigos, estou de volta aqui, né? Depois de algumas horas. Cotei todo o projeto. Ó, aqui no nosso corte, pessoal, o corte A, né, geralmente nos cortes, pessoal, a gente procura cotar apenas alturas, tá? Então eu coloco aqui informações como espessura de laje, as alturas aqui, ó, do muro, ó, coloquei a altura, tá? Então tudo que tem altura a gente cota aqui no corte. A gente não cota, pessoal, informações lineares porque já foi inserido lá na nossa planta baixa. Depois a gente vai inserir algumas simbologias aqui no nosso projeto, né? Delimitando ali os níveis. Ou seja, ó, onde eu vou encontrando então a altura aqui, ó, eu vou cotando, tá bom? Tomando cuidado para não repetir informações, ó, tem aqui a cota da laje. É meio que obrigatório em cada ambiente do meu projeto eu determinar um pé direito para todos eles, tá bom? Então, eu determino aqui, ó, através das medidas, as alturas. Aqui, ó, eu tenho o pé direito mostrando aqui. Ficou faltando o pé direito do dormitório, né? Então, a gente insere aqui rapidinho, ó. Tomando como base, pessoal, sempre a face do piso acabado, tá bom? Ó, a face do piso acabado, eu clico. E aí, depois, ó, eu venho aqui, ó, e coloco no forro, tá? Na face do forro aqui, ó. Então, aqui, no caso do dormitório, ó, ficou com 2,69 de altura. Eu venho aqui 0, tá? Então, essa informação do pé direito, ela é fundamental em todos os ambientes que você vai produzir. E quando você tem, assim, janelas, peitoril, também tem que ser inserido, tá bom? Tem que ser aqui informado. Coloco também em alturas de algumas janelas, alturas de portas, quando necessário, ó, 2,10 aqui, 2,12, ou seja, tudo que é altura, tá, pessoal? Aqui nos cortes a gente insere aí tranquilamente, ó, já deixei tudo cotadinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui o corte, aliás, a nossa planta, né, no pavimento térreo. Ó, já deixei tudo cotado. Como eu comentei com vocês, né, não daria para mim ficar explicando aqui para vocês na aula inteira. Então, dentro da pastinha tema da aula 53, o arquivo já está aí. Você pode abrir, dar uma analisada e verificar direitinho aí as inserções das cotas que eu fiz aqui, tá bom? Fica aí um pouquinho complexo de entender, mas eu tenho certeza que aí você fazendo com cuidado, com paciência, você vai conseguir cotar direitinho também os seus projetos, tá? Depois eu vou fazer algumas manipulações aqui para evitar que as linhas estejam cortando linhas de cotas e também vou fazer algumas manipulações com relação à linha do corte, tá? Porque a linha do corte está passando aqui por todo o projeto e essa linha acaba às vezes nos, podemos dizer assim, confundindo em alguma informação relevante no projeto, tá bom? Então vá cotando aí o seu projeto direitinho. Se teve uma dúvida, abre a pastinha tema da aula 53, o arquivo está aí, você pode dar uma analisada e como eu já falei, como eu comentei, e fazendo aí diretamente no seu projeto, tá bom? Meus amigos, então eu quero agradecer, né, mais uma vez por você estar acompanhando aí o nosso curso. Temos recebido bastante e-mails, né, bastante pessoas comentando sobre o nosso curso, pessoas agradecendo aí em todo o Brasil, né, pelas nossas videoaulas postadas aí também na internet. Bom, nós aqui da Auto Criativo ficamos muito felizes e agradecidos aí pelo apoio, né, de todos que temos recebido, daí pelo carinho de todos que temos recebido aí no Brasil, tá bom? Meus amigos, no que for preciso, você já sabe, o canal de contato conosco é ali através do site, na página de ajuda. Lá tem um pequeno formulário, manda para nós a mensagem, nós vamos te auxiliando. Teve uma dúvida em especial, a gente vai cuidando com carinho aí para que você possa de fato manipular o Revit tranquilamente, tá bom? Meus amigos, então, mais uma vez, muito obrigado e aguardo vocês aí na nossa aula de número 53. Tchau, pessoal!